Lusitânia Paixão, podcast da Grande Loja Simbólica da Lusitânia. As grandes conferências da maçonaria portuguesa têm nesta edição o tema A História e o Papel da Maçonaria Russa, com o convidado José Milhazes. E é justamente como aperitivo a esta conferência que temos connosco o seu autor. E a primeira pergunta é: existe ou existiu maçonaria na Rússia? Isso é uma questão muito interessante e muito problemática, visto que a história da maçonaria na Rússia foi uma história muito atribulada. Teve longos períodos de proibição, ou melhor, eu diria que teve poucos períodos de permissão ou de atuação legal, e quanto ao atual estado da maçonaria russa, daquilo que se pode ver, é de que, por enquanto, ela está numa fase de organização, mas o poder está muito atento também às atividades desta organização, porque o poder não gosta de qualquer poder autocrático ou ditatorial, não gosta nem de sociedades secretas, nem discretas e muitas vezes nem sequer abertas. Quer dizer que ainda hoje é considerado a maçonaria mal-vinda, persona non grata, justamente porque continuamos perante um Estado autocrático ditatorial. Considera que o governo de Putin continua a ter características ditatoriais. Tem características ditatoriais, mas é de assinalar que as autoridades russas não se pronunciaram nunca sobre as atividades da maçonaria. O problema é que na Rússia a maçonaria foi sempre, digamos, alvo de fortes ataques, pois é preciso encontrar bodes expiatórios. E daí que esses bodes expiatórios, e um dos mais fáceis é efetivamente a maçonaria, até pelas suas ligações internacionais. Pode e é muitas vezes acusada de fazer parte do governo mundial que tanto mal faz à Rússia. A maçonaria foi a culpada da Revolução de Outubro, porque os dirigentes da Revolução de Outubro supostamente faziam parte de uma conspiração mundial judeo-maçónica. A questão de por exemplo, haver alguns que chegam a afirmar que Stalin era maçom, o que é uma coisa absolutamente ridícula, mas esta campanha é uma campanha conduzida com muita força e que dificulta, digamos, as atividades da maçonaria na própria Rússia. Agora, como nós sabemos, muitas das organizações russas que colaboravam com países estrangeiros são considerados agentes estrangeiros e têm que digamos, assinalar isso sempre nas suas páginas na internet, nas suas declarações, etc. Isso ainda não chegou à maçonaria, mas caso o governo veja que a maçonaria seja um perigo, certamente que passará a ser mais um agente estrangeiro. Não deixa de ser interessante, no mínimo, que Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, todos eles proibiram, porque Estados ditatoriais proibiram a maçonaria, tal como a própria União Soviética. O único Estado ditatorial que apadrinha a maçonaria e a permite é Cuba. Não deixa de ser interessante, não é? É um mistério
aquilo que se diz, a exceção faz a regra, mas neste caso é uma exceção muito misteriosa. E eu só encontro uma explicação. O poder controla a todas as atividades da maçonaria. Porque em todos os regimes que você citou, e nomeadamente na União Soviética, eu vou falar bastante disso, quer dizer, os bolcheviques, como qualquer força política ditatorial, não pode admitir a existência de forças organizadas que lhe fujam ao controle. Quer dizer, nem partidos políticos de oposição, nem organizações sociais, como é o caso da maçonaria, que tenham independência em relação a esse poder. Eles veem sempre um concorrente e uma fonte de perigo para os regimes autoritários. Daí que, voltou a repetir, a questão de Cuba é um mistério que talvez quando os arquivos cubanos se abrirem, nós iremos encontrar coisas muito interessantes, como se encontram sempre nos arquivos de países desse tipo. E muito mais coisas interessantes ouviremos no dia 29, em direto, a partir da Grande Loja Simbólica da Lusitânia, nesta série de conferências, grandes conferências sobre a maçonaria portuguesa. José Milhazes, jornalista, historiador, tradutor, comentador político da SIC, Antena 1 e Observador, estará em direto nas grandes conferências da maçonaria. Nós continuamos juntos.